Então, eu vou conversando um pouco. Bem, essa é a atividade, né? A quarta consciência é uma atividade que nós desenvolvemos quinzenalmente na Universidade Federal do Oeste do Pará. Ela é atividade integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas STED-BR e o FOPA, que está vinculado ao curso de Pedagogia na Universidade Federal do Oeste do Pará e está vinculado também ao Programa de Pós-Graduação em Educação, o PPGE-UFOPA. Em tempos de pandemia, a coordenação do STED-BR deliberou que nós iríamos continuar as nossas atividades por meio de live, as atividades relacionadas ao Quarta Consciência. No Quarta Consciência, nós fazemos estudos de textos, principalmente de textos ligados à pedagogia histórico-crítico e textos relacionados ao materialismo histórico-dialético. Essa atividade ela é organizada juntamente com os mestrandos do curso de pós-graduação em Educação PPGE-UFOPA, com os graduandos do curso de Pedagogia, os nossos bolsistas PIBICs e orientandos de TCC. E também, agora, mais recentemente, fazemos essa atividade conjunta com os doutorandos do Programa de Pós-Graduação em Educação da Amazônia, que é um doutorado em rede, um doutorado conjunto com 9 instituições da região norte, cuja a UFOPA integra essa rede. Então, nós fazemos essa atividade colaborativa por meio desses cursos. E temos também os professores pesquisadores que integram o STED-BR. E desde a semana passada, nós estamos fazendo a live, utilizando, esse ano nós escolhemos o livro do professor Demerval Saviano, um livro que é composto por vários artigos, onde ele discute questões relacionadas à pedagogia histórico-crítica, e nós vamos trabalhar durante o ano inteiro esse livro. Nós optamos por fazer a live semanalmente, sendo que quando acabar tudo isso, quando a gente voltar às nossas atividades normais, presencialmente vamos continuar fazendo quinzenalmente. Semanalmente a gente está fazendo em meio a essa excepcionalidade. Pois bem, agora que já deu o nosso horário, às 16 horas, né, o STED-BR ele prima pela pontualidade e nos seus compromissos em respeito às pessoas que aderem à participação dos eventos que a gente sempre faz. Então, hoje a gente vai dar continuidade. O primeiro capítulo desse livro nós trabalhamos de forma presencial na Universidade Federal do Oeste do Pará, no ICED. E o segundo capítulo por meio de live. E o terceiro capítulo, hoje também vamos fazer uma live. A nossa mediadora de hoje, né, a apresentadora, é Helenise Arruda. Ela é uma doutoranda fresquinha, agora, né, aluna do doutorado em Educação, nosso doutorado em Rede, né, que eu já falei, que é em colaboração com 9 instituições da região norte. E a nossa metodologia, a Helenise vai fazer uma breve exposição sobre esse capítulo, uma visão geral, inclusive esse capítulo em formato de PDF em slides foi feito pela Helenise e está disponível também na página do grupo de pesquisas STED-BR. E vocês poderão ter acesso, quem ainda não teve. Vocês vão poder participar da live comentando, pode escrever aí no direct, comentando algo relacionado à temática de hoje e também podem fazer perguntas. Vocês já podem escrever ou fazer pergunta, quem já teve acesso ao material, quem já leu o capítulo, já pode ir fazendo os comentários que logo em seguida a fala da Helenise, a gente vai estar conversando com vocês. Né? Eu, o professor Anselmo Colares, juntamente com a Helenise. Então, antes de passar para a Helenise, eu vou passar para o professor Anselmo Colares, que é o líder do grupo STED-BR UFOPA,
que vai dar as boas-vindas e em seguida a Helenise começa, que nós temos 1 hora para estar fazendo essa live. Ok, então, mais uma vez aí, bem-vindos a essa atividade virtual e daqui a pouco vamos dar prosseguimento aí ao estudo sobre o livro Pedagogia Histórico e Crítica, no 40º ano da elaboração dessa proposta, e que tem como subtítulo Novas Aproximações. Há 40 anos atrás, o professor Saviani escreveu, fez essa elaboração, né, de uma teoria pedagógica a partir da, da elaboração de um projeto societário denominado marxista, né, a partir dos escritos do Marx, e a interpretação do professor Saviani aplicando esses conhecimentos para o campo da educação resultou na elaboração de uma proposta de pedagogia que foi denominada de pedagogia histórico-crítica. Naquela época, no lançamento que ele fez da proposição, ele denominou o texto de pedagogia histórico-crítica Primeiras Aproximações. E o nome era isso mesmo, né? Era uma aproximação, era um convite para que outras pessoas, outros estudiosos da área fossem envolvendo e fossem ajudando a elaborar essa proposta, né? Sempre desde o começo ele chamou a atenção de que não era uma proposta dele, não era uma proposta pessoal, mas era um convite para a construção coletiva de uma proposta pedagógica. E 40 anos depois, né, observando a trajetória, observando o desenvolvimento que essa pedagogia foi tendo pelo Brasil, recolhendo aí as críticas, reelaborando algumas questões, aprofundando, revendo, melhorando, ele lançou então esse livro, né, com esse título de Pedagogia Histórico-Crítica, Novas Aproximações. Agora já não são as primeiras, já são novas aproximações. E esse ano o nosso grupo de pesquisa elegeu como objeto de estudo essa obra, e a cada encontro, um dos nossos integrantes fica incumbido de fazer a leitura de um dos capítulos e fazer uma exposição, né? Socializar aí a compreensão que teve da leitura, e a gente fica aqui na retaguarda para, se houver necessidade de algum complemento, também, conforme as perguntas forem feitas, eu posso estar respondendo, a Helenise, que é a expositora, também pode estar respondendo. Então é isso. Boa atividade, Helenise. Com você agora. Obrigada, professor. Professores, eu tiro a segunda tela? Lembrando que nós estamos em Alter do Chão, a Helenise acredito que esteja lá por Santarém, e vocês em vários lugares estão ouvindo. Professora? Oi, Helenise. Eu tiro a segunda tela ou deixo isso compartilhado? Não, tira aí depois de novo, que aí o pessoal te vê melhor. Tá, tudo bem então. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui iniciando mais esse momento, esse encontro, tá? Como a professora falou, é mais um encontro do Quarta Consciência do STED-BR, e a gente vai dar continuidade ao livro do Saviani, no capítulo 3. Esse livro, como o professor falou, é um livro que ele vem trazer uma discussão, uma reflexão após 40 anos do livro inicial, que ele citou, Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações. Eu retomei aquele primeiro livro para dar uma olhada, fazia muitos anos que eu não lia,
E foi interessante eu retomar a leitura do primeiro livro para ver essa conversa entre os conteúdos de um primeiro livro, que foi editado há 40 anos, e esse novo livro. E aí eu consegui encontrar vários pontos interessantes e em comum que ainda perdura na discussão da pedagogia histórico-crítica. Mas, em questão do assunto especificamente, o capítulo ele é relevância do conhecimento desde a perspectiva histórico-crítica. Então, esse capítulo ele tem uma base histórica na qual o Saviano ele vem trazer a importância do conhecimento na história da construção do ser humano mesmo. A gente vai ver ao longo do conteúdo um pouquinho sobre isso. Então, iniciando a introdução mesmo do livro, do capítulo, o Saviano, ele de cara, ele já menciona que o conhecimento ele é uma característica de toda matéria viva, que precisa dele para sobreviver. Ele precisa do conhecimento para sobreviver na natureza. Então, isso é próprio da matéria viva, que diferentemente da matéria inerte, ele não precisa do conhecimento. Então, a matéria inerte, ela se adapta à natureza, e a matéria viva, ela faz a natureza se adaptar em si. A gente vai ver isso com mais detalhamento. E ele coloca que o conhecimento, ele passa por 3 etapas, né? Os reflexos primordiais, o saber e a ciência. Os reflexos primordiais, ele considera como a primeira etapa. É aquela forma mais elementar da evolução do conhecimento. É quando aquela matéria viva, ela apreende o mundo. E como é que ela apreende o mundo? É quando ela percebe que ela precisa precisa usar a natureza para a sua sobrevivência. E esse uso do conhecimento não é um uso do conhecimento metódico, é um conhecimento rudimentar, por muitas vezes uma herança genética, biológica de caráter físico. Não é um saber ainda consolidado, é um conhecimento rudimentar. Mas ao apreender o mundo, a matéria, ela aposta-se dessa natureza. Então, ela conhece essa natureza. Então, como ele coloca, em lugar de ser do mundo, né, a matéria, ela inverte o processo. Ela passa a fazer que o mundo seja dela. Então, por isso que a gente tem essas 3 características que eu coloquei aí no slide, que é a forma mais elementar da evolução do conhecimento. Ela apreende o mundo, ela aposta-se dele, ela conhece esse mundo, ela conhece o mundo, não é submetida à natureza. Tá? Então, essa forma bastante rudimentar de conhecimento é que ele determina como os reflexos primordiais. Em seguida, a próxima etapa que ele fala é sobre o saber. O saber é justamente quando o homem ele toma consciência da sua racionalidade. Né? Aí sim, nesse momento, já se tem uma diferença do conhecimento do animal e o conhecimento humano. Aqui a gente já está falando de um saber especificamente humano. O homem, nesse momento, ele toma consciência da sua racionalidade. Ele se diferencia dos demais animais, porque ele percebe que ele precisa utilizar a natureza para sobreviver, para garantir essa subsistência. Diferentemente do animal, que a forma dele sobreviver é o conhecimento transmitido por uma herança biológica. Então, o conhecimento do animal, ele advém de uma herança biológica, diferente do homem. Nesse momento, o homem, ele precisa aprender a sobreviver na natureza, ele precisa aprender a explorar a natureza através desse saber, e isso vai se dar pela educação, que é um processo educativo que ele precisa para conseguir utilizar a natureza como instrumento para a sua sobrevivência. Mas esse saber ainda também não é um saber metódico. Ele é um saber que vai acontecer a partir da experiência, da experimentação, da observação. Ele não é um saber metódico na qual o homem ele estuda, ele descobre a partir de um método. Ele descobre a partir das observações, das experimentações de forma espontânea. Então, por isso, esse saber, nesse momento, o conhecimento na fase do saber, ela ainda é um saber espontâneo.
É um saber que não é ciência, porque não tem a intenção de descobrir a verdade sobre determinada situação. É um saber descoberto a partir de uma experiência, pela espontaneidade. E em seguida, aí sim, já quando o homem ele se utiliza, já utiliza de um método para descobrir determinada verdade, ele já está se utilizando da ciência. Então, essa terceira fase do conhecimento, a gente saiu lá dos reflexos primordiais, passamos pelo saber e chegamos na ciência. A ciência, sim, é considerada um conhecimento a partir de um saber metódico. E ela vem se definir, né, a ciência na época moderna. Só um minutinho que deu isso. Na época moderna. Então, quando o método científico ele se consolidou, especialmente com a efetivação do método do circuito indutivo e dedutivo. Então, ele caracteriza o conhecimento dessa forma geral e ele vai falar para frente sobre a questão dessa relação do conhecimento e a educação, esse conhecimento em relação ao trabalho e à educação. Tá? Em seguida, falando sobre a produção da essência humana e o conhecimento. Nesse momento, Saviani ele vem destacar que o homem ele se destaca na natureza a partir do momento que aquele ser natural ele precisou se destacar para sobreviver. É a partir do momento que um ser natural percebe que precisa produzir a sua existência, é o momento que o homem surge na natureza. Então, esse homem, a partir desse momento, ele não vai mais estar submisso como os demais animais. Ele vai submeter a natureza a si. E nessa submissão da natureza, ele entra em contradição, porque ele tem que negar que a natureza, que era algo físico, algo biológico, vai ter mando sobre as suas ações. De fato, ele vai ter que manipular a natureza, ele vai ter que negar a natureza. É através da negação da natureza que ele vai afirmar a sua humanidade. Certo? E é interessante que ele destaca muito a questão de quando o homem se destacou na natureza, quando ele começou a produzir sua própria vida. E ele dá um momento de destaque, de acordo com os conceitos antropológicos. É quando o homem ele assume a posição ereta. Esse é o momento de destaque do homem. Quando o homem ele consegue ficar de pé, consegue ficar sobre os seus pés e liberar as suas mãos, ele consegue fazer que a natureza fique a seu dispor. Ele consegue utilizar as mãos e transformar aquela natureza em objeto. E aí as mãos elas servem como esse instrumento de manipulação e transformação da natureza. Então ele destaca que esse sim é o momento em que de fato o homem ele se assume como homem e precisa desse movimento das mãos para manipular a natureza. No slide 3 e 5 eu coloquei um destaque para vocês acompanharem, que ele deixa isso muito bem claro, que ele diz o seguinte: com a liberação das mãos e o ato de manipulação, isto é, o trabalho sobre a natureza, emerge também a consciência, ou seja, a percepção do uso de certos meios para se chegar a determinado resultado. Diante dos objetos, o homem define-se como um projeto. Então, a partir do momento que ele emerge essa consciência de que ele precisa produzir, que ele vai ter como usar as mãos para produzir a sua existência, emerge a consciência do homem, emerge esse conhecimento, e ele se define como um projeto. E o Saviani ele destaca uma frase do Marx para exemplificar essa questão do homem como um projeto, que é muito interessante, que ele diz assim: o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele configura na mente sua construção, antes de transformá-la em realidade. No fim do processo do trabalho, aparece um resultado que já existia idealmente na imaginação do trabalhador. Então, é essa antecipação mental que configura o projeto. O homem ele consegue, a partir desse momento, projetar a ação, ele consegue idealizar na sua mente aquilo que ele precisa fazer para garantir a sua sobrevivência.
em destaque, então, a partir do momento que a gente percebe que a existência humana, ela não é uma dádiva natural. E é aí que ele vem dizer que se a existência humana não é uma dádiva natural, mas tem que ser produzida pelos próprios homens, sendo, pois, um produto do trabalho. Isto significa que o homem não nasce homem, ele se forma homem. Ele não nasce sabendo produzir-se como homem. Ele necessita aprender a ser homem, precisa aprender a produzir a sua própria existência. Vocês conseguem? A gente está vendo aí já essa conexão do aprender a ser homem e o processo educativo já aparecendo nesse contexto. Portanto, a produção do homem é, ao mesmo tempo, a formação do homem, isto é, o processo educativo. A origem da educação coincide, então, com a origem do homem mesmo. Então, vocês percebem claramente na fala do Saviani que essa relação da formação do homem, ela se coincide, ela conversa da mesma forma com a formação desse próprio homem. Então, o homem, ele se forma homem a partir também do processo educativo. Então, o processo educativo, ele coincide com essa origem do próprio homem, porque é o próprio homem, para ele se formar enquanto homem, ele tem que aprender. E aí, aprender a sobreviver é um ato educativo. Então, a gente vê aí que isso, o ato de aprendizagem, ele está conectado ao ato também do homem se firmar, se formar como homem mesmo. Entretanto, para tudo isso, né, o homem ele precisa desenvolver formas e conteúdos que ele vai validar pela experiência. Então, os homens, eles aprendiam, né? Eles descobriam meios e formas para garantir essa sua existência. E aí, essas descobertas, elas eram validadas pela experiência. O que configurou, na verdade, é um verdadeiro processo de aprendizagem. E aí, então, aquilo que ele aprendia, testava e dava certo, ficava guardado para ser passado para as gerações posteriores e para aqueles que estavam ali presentes. Aquilo que não dava certo era descartado, ou seja, o processo educativo ele se dava naquele processo de experiência e de formação simultânea àquela vida que ele desenvolvia. Ok? E ele retoma, quando ele fala desse saber, desse momento do conhecimento, ele retoma as comunidades primitivas, né? Que nas comunidades primitivas, os homens eles se apropriavam os homens, a educação e trabalho coincidiam. A educação era o trabalho, a forma dele sobreviver era como ele aprendia, era trabalhando e desenvolvendo ao mesmo tempo que ele aprendia. Nas comunidades primitivas, essa educação e trabalho coincidiam. Eles se apropriavam coletivamente dos meios de produção, né? Não havia divisão de classes, não havia uma propriedade privada, o modo de produção deles era um modo de produção comunal, que eles destaca como o comunismo primitivo, né? A forma de conviver era numa unidade tribal, onde a terra era de todos ali naquele momento. Não havia essa divisão de classes, a apropriação de terra era coletiva. Eles produziam sua existência em comum, tudo que era produzido para todos. Então, nesse momento, eles produziam a sua existência e se educavam. Então, a educação naquela época, naquele momento, ela era totalmente identificada com a vida. A educação era a vida. Então, era uma educação espontânea, não sistemática, era ligada às necessidades vitais. Então, o processo de aprendizagem ele não era um ato sistemático. Ele era um ato totalmente espontâneo que acontecia a partir do momento que o homem experimentava as técnicas que precisava para atender aquela sua necessidade. Ok? Então, seguindo, né? Aí ele vai falar já no próximo ponto, que ele fala sobre o rompimento da unidade primitiva. A gente acabou de falar sobre as comunidades primitivas, que havia aquela unidade entre aquela população.
E aí ele vem destacar justamente o momento seguinte da história, que é a relação do rompimento da unidade primitiva. Tá? Ele contextualiza que o desenvolvimento da produção ela conduziu um novo modo de vida. Né? O desenvolvimento da produção produziu a divisão do trabalho, produziu a apropriação privada da terra. Né? Então, lá na unidade das comunidades primitivas, não havia uma divisão de classes, não havia uma apropriação privada da terra. E nesse momento da história da humanidade, quando o desenvolvimento da produção se consolida, acontece a divisão do trabalho, acontece a apropriação privada da terra, e essa apropriação privada da terra divide o grupo em duas classes, né? O grupo dos proprietários e os dos não proprietários. Essa divisão de classes de proprietários levou o que o Saviani diz, os proprietários passaram a não trabalhar. Mas ele destaca muito bem que o trabalho é a essência da humanidade, é a essência da existência humana. Mas não é que o homem parou de trabalhar, é que a classe dos proprietários passaram a viver do trabalho alheio, do trabalho dos não proprietários. Eles eram donos da terra, então eles não trabalhavam, eles não vendiam essa mão de obra, eles eram apenas os donos da terra. Então eles passaram a sobreviver, a garantir a sua existência a partir do trabalho alheio, do trabalho dos não proprietários. E os não proprietários, por sua vez, além de trabalhar para garantir a sua existência, tinham que trabalhar para garantir a sobrevivência da classe dos não proprietários. E ele destaca isso na antiguidade, tanto na grega quanto romana, que se converteu no modo de produção escravista, que de um lado nós tínhamos os proprietários de terra e do outro lado os escravos. Então a produção aí nesse momento era um modo de produção escravista. Essa divisão em classes, ela trouxe, obviamente, uma repercussão na estrutura social daquele momento. E isso se repercutiu na educação. Então, a gente teve aí essa divisão de classes, que também houve uma divisão na educação. Provocou essa divisão na educação. A educação, ela partiu em ser a educação dos homens livres, que eram a educação dos proprietários, e a educação dos homens escravos e serviçais, que eram dos homens não proprietários. Então, esses dois modelos de educação se refletiu, em consequência, a divisão de classes. A educação dos homens livres eram aquelas atividades intelectuais, né, ligadas na arte da palavra, nos exercícios físicos de caráter lúdico e militar. E a educação dos escravos, ela era assimilada no próprio processo de trabalho. O trabalho continuou sendo o espaço de formação daquele homem não livre. Tanto é que a educação dos homens livres, que eram destinados aos não proprietários, ela deu origem à escola. Foi nesse momento que se institucionalizou a escola. E a escola, etimologicamente, significa o lugar do ócio, o lugar do tempo livre. Porque quem tinha tempo livre é que ia para a escola. Não era o caso dos escravos, era o caso da classe proprietária. Então, essa relação, né, entre educação e trabalho assumiu aí uma dupla identidade. A educação, a partir desse modelo de produção que foi instalado, o modelo de produção da propriedade privada, na qual repercutiu na divisão de classe e na divisão da educação, repercutiu nessa relação em educação e trabalho, que ainda ficou reverberando em todo o processo da história da educação, que é essa divisão entre a educação voltada para o trabalho intelectual e a educação na perspectiva do trabalho manual. E, em destaque, uma fala do Saviani, a escola, desde suas origens, foi posta do lado do trabalho intelectual. Constituiu-se num instrumento para a preparação dos futuros dirigentes, que se exercitavam não apenas nas funções de guerra, liderança militar,
mas também nas funções de mando, liderança política, por meio do domínio da arte e da palavra e do conhecimento dos fenômenos naturais. Inclusive, ele cita aqui algumas dinastias na história que se utilizavam desse processo da educação para garantir a formação política e também na área da guerra. Ele cita a área Egito, Grécia, Roma e outros espaços na Idade Média também, que as escolas elas tinham essa função de preparar para a função pública, para ser dirigente dos estados. Já as funções manuais não requeriam preparo escolar. A formação dos trabalhadores se dava com o concomitante exercício das respectivas funções. Então, aí o trabalho manual, que naquele momento estava se dedicado na antiguidade aos escravos, né, ela continuou sendo realizada de uma forma não metódica dentro do espaço, dentro do próprio processo de trabalho. Então, a gente vê que desde sempre a escola, quando ele coloca que foi posta do lado do trabalho intelectual, desde sempre ela esteve do lado da classe dominante, da classe que tinha o poder hegemônico daquela sociedade no momento. Então, a escola, desde sempre, ela vem ganhando essa característica de uma escola de atendimento à classe hegemônica. Nesse período, configurou-se plenamente a etapa de conhecimento correspondente ao saber humano. Aquilo que a gente vem falando lá, a gente falou no começo daquelas fases, dos reflexos primordiais e do saber humano. Então, aqui ainda era a fase do saber humano, ainda era a fase da experimentação. A gente ainda não está aqui falando do saber enquanto produção de ciência, como produto de uma ciência, o conhecimento como produto de ciência. Aqui a gente ainda está falando do conhecimento quanto categoria de saber, tá? Em seguida, dando seguindo no processo histórico, esse texto ele vem numa sequência histórica, apesar de ele não dizer exatamente isso, mas ele vem, de fato, desde da questão dos trabalhos da comunidade primitiva, da questão da propriedade de terra, e depois agora ele falando sobre a questão do modo de produção capitalista. E aí ele vem no terceiro item falar sobre a busca do restabelecimento dos vínculos entre conhecimento e vida, e entre trabalho e educação. Então, outro momento histórico que ele destaca e que alterou sobremaneira a relação educação e trabalho foi com o surgimento do modo de produção capitalista. Com o surgimento do modo de produção capitalista, se constituiu uma economia de mercado. Até antes, na Idade Média, a economia feudal ela produzia para seu consumo e as trocas elas eram residuais. Mas nesse momento não, nesse momento de constituição do modelo de produção capitalista, as trocas passaram a ser o eixo central desse processo de produção. Então, a economia de mercado ela era voltada para a produção, para a troca. Então, nesse sentido, a economia, a produção, o processo produtivo, ele se deslocou do campo para a cidade, da agricultura para a indústria. E essa indústria, ela foi uma instituição que conseguiu converter o que antes era saber de uma potência intelectual para uma potência material, né? Essa mesma sociedade, ela mudou a estrutura. Ela se tornou o que ele chama de sociedade contratual, com base no direito positivo e não mais no natural. Ou seja, se transformou numa sociedade onde já se tinha um conjunto de normas, um conjunto de leis, e que estava ali posto pelo Estado, diferente do que era antes, que era uma sociedade baseada no direito natural, aquele direito universal, imutável, atemporal, ou que era baseado nos costumes daquela comunidade, daquela sociedade. Então, se tornou aí uma sociedade contratual, né? E todo esse momento, essa mudança, ela exigiu da educação. Esse momento exigiu que todos os que estavam ali e que estavam à margem do processo educativo sistematizado, ele tivesse acesso a ele. Então, o domínio de uma cultura intelectual se impôs como exigência a todos, né? Então, aí, nesse momento, elevou
né, a escola a um patamar de generalização a todos. Então, aquela escola que antes era destinada a um grupo seleto passou a ser exigida para toda aquela população, para ter acesso ao mínimo de uma cultura intelectual. Aqui a gente não está falando ainda de uma formação crítica, a gente está falando de um básico, de um conhecimento elementar. Por quê? Porque a indústria moderna exige isso. A gente está entrando aí no metade, final do século XVIII, início do século XIX, que vem a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, ela implanta uma indústria moderna. E para isso era necessário que os trabalhadores tivessem o mínimo de instrução para operar a maquinaria. E esse conhecimento elementar, ele foi exigido para essa população. Então, nesse momento, a educação ela volta a ter um vínculo forte com a relação de trabalho. Então, consolidando tudo isso, isso ficou muito mais explícito, como eu falei, quando a Revolução Industrial se consolidou por meados do final do século XVIII e início do século XIX. Então, com o advento da indústria, houve uma simplificação dos ofícios. Houve uma redução da qualificação específica. Porque os ofícios se simplificaram, porque a gente teve aí uma introdução da maquinaria. A redução da qualificação específica também é em virtude dessa introdução da maquinaria. E Saviani ele chama muita atenção que a máquina, essa maquinaria que ganhou todo o espaço da indústria, ela nada mais é do que o trabalho intelectual materializado. Então, com a introdução da maquinaria, a exigência de qualificação ela não era tão grande, porque eram qualificações específicas, né, para operar aquela máquina. Então, de certa forma, precisava que os trabalhadores tivessem conhecimentos elementares que fossem suficientes para operar aquelas máquinas, né? Que fossem suficientes para ele entender o que ele tinha que fazer com aquelas máquinas, que de repente tem um número ou uma letra ou um código que ele precisaria identificar para trabalhar. Então, essa maquinaria, que Saviani destaca que nada mais é do que trabalho intelectual materializado, é o que ele diz que deu visibilidade para a ciência, porque nesse momento a ciência ela se converteu de um plano que estava vindo de um processo da filosofia, um plano mais espiritual, um plano mais filosófico, para a ciência dos moldes mais modernos. E aí a gente vê a visibilidade da ciência a partir desse trabalho intelectual que foi materializado nesse processo da Revolução Industrial. E então, ele destaca que essa nova forma da existência humana determinou a reorganização das relações sociais. Se a máquina viabilizou a materialização das funções intelectuais no processo produtivo, havia, para se objetivar a generalização das funções da sociedade, foi a escola, né? Então, a escola aí foi alçada a um patamar de generalização. Inclusive, ele diz que, naquele momento, vários países que estavam nesse processo de industrialização, de expansão da industrialização, eles se comprometeram em modernizar seu sistema de ensino, ampliar e fortalecer um sistema de ensino a fim de realmente ampliar o atendimento escolar àquela população. E aí um destaque, né, que eu trago da fala dele: a Revolução Industrial correspondeu, portanto, a uma revolução educacional. A Revolução Industrial, colocou a máquina no centro dos processos produtivos. A Revolução Educacional, erigiu a escola em forma principal e dominante de educação. Então, a partir desse momento, aí a escola é levada, né, ao patamar de instituição que tinha que expandir a educação a toda a população. E aí, a partir desse momento, os países na frente, nesse processo, buscaram a universalização da escola primária. E aí, a universalização da escola primária pôde promover a socialização dos indivíduos nas formas próprias da sociedade moderna. Aqueles que eram excluídos
né, de uma formação mais institucionalizada, começaram a ter acesso a essas informações. E essa mesma universalização, né, ela capacitou os homens, capacitou-os a entregar o processo produtivo, ao familiarizá-los com os códigos formais. Então, a partir do momento que a escola ela consegue colocar e ensinar os códigos formais elementares para aquela comunidade, ela conseguiu capacitar eles para integrar o processo produtivo. Então, você vê aí que a escola está respondendo a uma exigência social da mudança de produção daquele momento. E justamente porque aquele momento ele exigia, né, uma qualificação geral mínima para operar a maquinaria, que eu já até falei. E isso foi equacionado pelo currículo escolar. Então, o currículo escolar, né, ele veio para atender, né, essa exigência de uma qualificação geral mínima para operar com a maquinaria, certo? Contudo, ainda no seio da produção, ainda subsistiram algumas necessidades específicas, algumas formações específicas. Então, eram reparos de máquinas, ajustes, manutenção, desenvolvimento, adaptação de novas ferramentas, que exigiam um conhecimento bastante específico. E por isso foi necessário também ainda se manter foi necessário se criar cursos profissionalizantes. Então, o Saviani historiciza, né, que nesse momento da universalização da escola primária, houve uma bifurcação. Houve as escolas de formação geral, que eram qualificações gerais, intelectuais, sem vínculo direto com a produção, era aquela escola voltada, né, para dar esses elementos básicos e elementares da educação. Mas teve-se as escolas profissionalizantes, que às vezes também poderiam ser a própria indústria, a própria empresa daquele momento, que poderia fornecer a formação. As escolas profissionalizantes, elas eram ligadas, ou os cursos profissionalizantes, eles eram ligados diretamente à produção. Ele era voltado para aspectos operacionais de tarefas específicas, então, com conhecimentos intelectuais e manuais. Então, aí a formação, ela teve essa bifurcação, pensando tanto na formação geral como na formação específica. Mas a gente vê aí totalmente o trabalho voltando, o contexto da sociedade, o contexto da mudança de produção, o contexto da mudança do trabalho, impactando diretamente na escola. A escola ela foi meio que obrigada a voltar a trabalhar nessa perspectiva de relação com a produção, né? Mesmo quando ela não estava com uma formação específica. Okay? Então, nesse novo contexto, a referência superior do conhecimento humano se expressou na forma de ciência. Né? Então, lembro lá desde o comecinho, né? Reflexos primordiais, saber, ainda não metódico. Agora sim a gente chegou na ciência, porque o conhecimento que antes não era metódico passou a ser metódico, passou a ser estudado, as melhores formas para aquela indústria se desenvolver. Então, a partir daquele momento, o conhecimento ele passou para um patamar de ciência. Já havia ali um conhecimento metódico, sistematizado, e onde o homem ele buscou estudar formas de descobrir a verdade usando métodos. Tá? Então, aqui, nesse momento da sociedade, o conhecimento ele é em forma de ciência, se deu em forma de ciência. Okay. Bom. Então, a gente fechou um pouquinho desse ciclo histórico que ele colocou e entramos num ponto que ele fala sobre a pedagogia histórico-crítica e a relevância do conhecimento. Né? Então, sintetizando um pouquinho do que ele falou, a gente pode ver que o processo de produção da existência humana, ele implica, primeiramente, na garantia da subsistência material, com consequente produção em escalas cada vez maiores, mais amplas e mais complexas de bens materiais. Então, o primeiro processo da existência humana, o processo inicial da existência humana é garantir essa subsistência material, né? E ele chama isso de trabalho material, ele coloca isso numa rubrica que ele denomina trabalho material. Entretanto,
para que ele garanta esse processo de produção de existência humana a partir da produção material, ele necessita, o homem, antecipar em ideias e objetivos, os objetivos da ação, né? O que significa que ele representa mentalmente os objetivos reais, né? Trata-se das várias formas de conhecimento, ideias, conceitos, valores, símbolos, hábitos, atitudes, habilidades. Trata-se da produção do saber, seja do saber sobre a natureza, seja do saber sobre a cultura, isto é, o conjunto da produção humana. Então, o homem, para ele garantir a sua existência, né, de forma material, ele tem que garantir, ele precisa antecipar essas ideias, ele precisa produzir esse conhecimento humano. E esse outro trabalho, que é esse trabalho voltado para a questão do conhecimento, o Saviani denomina na rubrica trabalho não material. Então, nós temos o trabalho material, que é essa produção que garante a subsistência material do homem, mas para que isso aconteça, o homem necessita antecipar em ideias, objetivos, o que ele precisa alcançar e como ele vai alcançar. Então, esse processo ele chama de trabalho não material. Esse trabalho não material, nessa categoria de trabalho material, ele acrescenta aí a educação. A educação é um trabalho não material, justamente porque ela tem a ver com essa questão da produção de saber, questão dos conhecimentos, questão das ideias, dos conceitos, dos valores, símbolos, hábitos, atitudes. Então, tudo isso que permeia o processo educativo é um trabalho não material. Por isso que ele considera a educação um fenômeno, um trabalho não material. E aí ele destaca. Mas antes disso ele diz que a educação, diferente das outras ciências, ela não se preocupa com o objeto em si, diferente das ciências da natureza, diferente das ciências humanas, que tem uma preocupação específica sobre aquele conhecimento, ele quer o conhecimento em si. A educação não. A educação, aí ele vai falar da pedagogia como ciência da educação, ela tem um outro tipo de preocupação. Ela não se preocupa com o conhecimento em si mesmo, né? Ele diz o seguinte: o objeto de preocupação da ciência são os conhecimentos que os indivíduos que nascem na espécie humana precisam assimilar para que se constituam efetivamente como seres humanos. Com efeito, a natureza humana não é dada ao indivíduo com o seu nascimento, mas é produzida pelos próprios homens sob a base da natureza biofísica, razão pela qual o trabalho educativo consiste no ato de produzir em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens, né? Então ele retoma aqui, ele fala isso e a gente retoma lá uma frase que ele colocou no começo, quando ele diz que o homem não nasce homem, ele se forma homem, ele necessita aprender a ser homem, ele precisa aprender a produzir a sua existência. Então, nesse momento, a gente vê, ele retoma dizendo que a preocupação da ciência é garantir que o homem identificar aqueles conhecimentos que são necessários para que o homem consiga se formar homem nesse processo educativo. Então, assimilar aquela produção que foi histórica e coletivamente construída pelos homens. Então, nesse momento, o objeto da educação é esse, né? É garantir que o homem assimile aquilo que foi produzido coletivamente para a sua existência. E nesse processo, ele vai estar garantindo a sua humanidade, vai estar se formando homem, que, como ele diz, ele não nasce homem, ele se forma homem. E ele se forma homem ao aprender a sua forma, a sua produção, da sua existência, né? E, nesse sentido, ele também destaca que a pedagogia, e aqui ele coloca a pedagogia como ciência da educação, como eu falei naquele momento, ela tem um duplo objeto, né? Porque, assim como as outras ciências, elas se preocupam, e ele destaca bem as ciências naturais e as ciências humanas, eles se preocupam com o conhecimento em si. Ele diz que a pedagogia não, ela tem uma outra preocupação, e aí ela tem um duplo objeto, que é
a identificação dos elementos naturais e culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que se tornem humanos. Então você vê que ele vem enfaticamente falando da necessidade do homem se apropriar desses elementos, assimilar esses elementos para garantir a sua humanidade, para que de fato ele se torne humano. Ele só vai se tornar humano a partir do momento que ele produzir a sua existência, e ele vai produzir essa existência a partir dessa apropriação dos elementos que foram constituídos historicamente pelo conjunto dos homens. Então, essa identificação dos elementos, ele diz que nada mais é do que distinguir entre o essencial e o acidental, o principal e o secundário, o fundamental e o acessório. Então, a pedagogia ela precisa ter isso, né? Fazer isso. E o segundo objeto da pedagogia, ele diz que é a descoberta das formas mais adequadas para atingir esse objetivo, que é a organização dos meios, né? Os conteúdos, espaço, tempo e procedimentos, para que cada indivíduo singular realize, né, a sua humanidade, que ele diz, produzida historicamente. Esse duplo objeto, esse cenário, é que ele aponta que deve ser a referência para a organização e funcionamento do sistema escolar. Então, ele coloca aí esse duplo objeto como referência. Porque ele destaca qual é o papel da escola, que é a socialização do saber sistematizado. Mas ele deixa bem claro que é a socialização do saber sistematizado, ou seja, é o conhecimento elaborado e não espontâneo, é o saber sistematizado e não fragmentado. É a cultura erudita e não a cultura popular. Então, a escola ela tem esse papel de socialização do saber sistematizado. E é interessante que eu lembro, quando a gente discute muito essa questão de escola, de transmissão, a gente sempre fica muito preocupado, a função da escola não é só transmitir conteúdo, esse tipo de coisa. Mas aí a gente está falando de uma transmissão acrítica, que ele vem trazer, de fato, esse processo do saber sistematizado enquanto um processo para garantir a humanidade daquele ser humano no processo histórico que ele vive. E ele destaca que a escola ela deve garantir, ela se justifica justamente porque ela deve garantir a apropriação por parte das novas gerações da cultura formal expressa na forma escrita. Então, ele diz que a escola ela deve existir para garantir a apropriação por parte das novas gerações da cultura formal expressa na forma escrita. Por que ele dá um destaque à forma escrita? Porque ele diz que a fala ela é uma linguagem natural. O ser humano ele nasce e consegue, na convivência, aprender aquele processo de fala. É um processo natural, diferentemente da forma escrita. A escrita ela é uma linguagem codificada, formal, e a escola ela precisa consolidar isso no processo de educação dela. A escola ela precisa propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso à cultura letrada. E aí ele destaca, né, que é por isso que o saber sistematizado propriamente dito na escola, ele inicia com o processo de alfabetização das crianças, né? E ele até destaca também o currículo da escola elementar, que ele coloca aí 3 grandes pontos, né? Que é ler, escrever, contar, associado aos primeiros elementos das ciências da natureza e da sociedade. Então, ele coloca aí, né, um currículo elementar. Contudo, ele diz assim, mais para frente nós temos outros níveis de ensino médio, ensino superior, e para esse nível de ensino deve-se considerar o modelo de sociedade que a gente vive, né? Então, a gente precisa entender qual o modelo, o contexto da nossa sociedade hoje, qual é o modo de vida que nós estamos. E aí ele dá um destaque à sociedade do conhecimento. Ele até diz assim, nós precisamos abrir a caixa preta da sociedade do conhecimento. A organização do currículo, de acordo com a forma de organização da sociedade atual, implica a abertura da caixa preta da sociedade do conhecimento. Então, para essas demais fases do ensino, ele diz que é importante que se garanta isso, que todo mundo tenha acesso a esse conhecimento. E aí eu fiz um destaque no slide, na qual ele resume, né? A educação a ser ministrada deverá garantir a todos o acesso aos fundamentos e pressupostos
que tornaram possível a revolução microeletrônica, que está na base dos processos de automoção que operam no processo produtivo e das tecnologias que movem nos ambientes virtuais da comunicação eletrônica, né? Então, para concluir, né, que eu já ultrapassei, eu acho que um pouco que eu tinha previsto, ele traz aí 3 tarefas como conclusão. Ele coloca as tarefas da pedagogia histórico-crítica em relação à escola, né, em relação à escolar. E aí eu disse no começo, né, que eu tinha resgatado o primeiro livro, o livro da edição inicial, das primeiras aproximações. E essas tarefas, elas estão lá. Ou seja, são 40 anos que a pedagogia histórico-crítica, que lembramos, ela é uma pedagogia considerada uma teoria contra-hegemônica, né? Ela busca orientar a educação para uma prática tendo em vista a transformação da sociedade. E aí eu vou ler para vocês rapidamente, porque eu sei que tem pessoas que estão sem o slide, né? Então ele coloca aqui 3 tarefas que a pedagogia se propõe, a pedagogia histórico-crítica. A identificação das formas mais desenvolvidas em que expressa o saber objetivo, produzido historicamente, reconhecendo as condições de sua produção e compreendendo suas principais manifestações, bem como as tendências atuais de transformação. Segunda tarefa, conversão do saber objetivo em saber escolar, de modo que se torne assimilável pelos alunos no espaço e tempos escolares. Provimento dos meios necessários para que os alunos não apenas assimilem o saber objetivo, enquanto resultado, mas apreendam o processo de sua produção, bem como as tendências atuais de transformação. Então, você vê que essas tarefas elas estão bem alinhadas com aquilo que ele falou do duplo objeto da pedagogia, que é destacar os objetos, os elementos que a educação precisa para que os homens continuem sua humanidade e também os meios, né? Então, essa identificação do que precisa ser assimilado e quais os meios para isso. Então, isso está bem dialogando com aqueles objetos.